Estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. Nós vamos ver hoje o plano do amor de Deus. Em Gênesis 1, Deus nos fala que Deus criou o céu e a terra como nós professamos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Portanto, tudo que tem no céu e na terra foi criado por Deus para nós sermos felizes. Depois Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E disse: crescei e multiplicai-vos e tenham o domínio de tudo. Tenham o domínio de tudo. Deus nos criou livres. Deus nos criou livres, semelhantes a Ele, com toda a liberdade de escolher o bem ou o mal, como está escrito no livro de Deuteronômios 30:19, aonde o Senhor diz: hoje eu te dou o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem, para que tenhas vida, tu e tua descendência. Então, por isso, Deus nos criou livres, nós podemos escolher, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a desobediência deu origem ao pecado. E o pecado trouxe o sofrimento ao mundo, para todos nós. Deus não criou o sofrimento. O sofrimento veio por causa do pecado. Em São Paulo aos Romanos 3:23 diz: todos pecaram, por isso todos estão privados da graça de Deus. Em Isaías 59, de 1 a 3, diz: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para não nos ouvir, mas são os nossos pecados que formam uma barreira entre nós e Deus. Por isso que nós não sentimos o amor de Deus, a graça de Deus, por causa do nosso pecado. Em Jeremias 31:3, diz o Senhor: de longe me aprecia o Senhor, amo-te com eterno amor. É assim que Deus nos ama com eterno amor. Nós não, nós somos inconstantes. Nós amamos uma pessoa, dali uns dias não amamos mais. Deus não, Deus nos ama com eterno amor. Em Isaías 43:4 diz: porque és precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo, diz o Senhor. Tu és precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti, diz o Senhor. Tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Pensa como Deus nos ama, como Ele cuida de nós. Ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. No livro do profeta Isaías 49:15-16 diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta? Não ter ternura pelo fruto das suas entranhas? Mas mesmo que ela o esquecesse, eu não esquecerei jamais. Deus cuida de nós mais do que a nossa mãe aqui da terra. Ele não nos esquece jamais. Para Deus nós somos valiosos, preciosos. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama igual a mim, a você, o padre, o preso, o papa, a prostituta. Deus ama igual a todos. Nós é que se distanciamos de Deus. O padre, ele observa mais a palavra de Deus. E nós, leigos, às vezes nos distanciamos da palavra de Deus, e como o filho pródigo, vamos longe de Deus, longe do Pai, e aí nos encontramos o sofrimento. Nós somos como uma cédula de dinheiro. Podemos pegar uma nota de R$100, novinha, ela vale R$100. Se nós amassar essa nota, ela continua valendo R$100.
Se nós rasgar ela um pouquinho, ela continua valendo R$100. Assim somos nós diante de Deus. Nós não perdemos o valor. Deus nos ama igual. Nós é que nos distanciamos de Deus. E longe de Deus nós nos abraçamos nos vícios, na libertinagem, na depravação, pecando. E mesmo assim, Deus continua nos amando e esperando a nossa conversão e a nossa volta para Deus. Por que será que Deus nos ama tanto? Mesmo nós estando amassados pelos vícios, pelo pecado, Deus ainda continua nos amando. Por que será que Deus nos ama tanto? Porque nós somos seus filhos, nós somos obra das suas mãos. Deus nos criou, nós somos seus filhos e somos a obra das suas mãos. Por isso Deus nos ama tanto. Se nós somos filhos de Deus e somos obra das suas mãos, por que tanto sofrimento? Da onde vem o sofrimento? O sofrimento vem do pecado, das nossas escolhas erradas, dos caminhos errados que nós pegamos. Como diz lá São Paulo, diz aos Romanos 3:23, todos pecaram, por isso todos estão privados da graça de Deus. E diz também, o salário do pecado é a morte. O pecado nos leva à morte eterna. Por isso nós precisamos estar sempre junto de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não se cansa de nos buscar, nos atrair para o céu, para a salvação. No Antigo Testamento, Deus fez aliança com os profetas. Deus fez muitas alianças com os profetas, né? E na nova e eterna aliança, Deus enviou seu Filho único, Jesus, para nos salvar. Enviou seu Filho único para nos salvar. No Evangelho de São João 3:16 e 17, diz, de fato, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, não para nos condenar, mas para nos salvar, para que o mundo seja salvo por ele. Jesus não veio para nos condenar, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos atrair para a salvação. Jesus ganhou a salvação por nós. Deus não nos criou para nos mandar para o inferno. Não, o nome de Deus é misericórdia. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. São as nossas obras, as nossas atitudes que nos julgarão. Durante a nossa vida, as nossas atitudes vão traçando o endereço para onde nós vamos, para onde iremos no fim da nossa vida. Se nós fizermos boas obras, nós caminhamos segundo a vontade de Deus, nós vamos traçando o caminho para o céu. Mas se nós nos desgarrarmos e seguirmos o caminho errado, nós vamos traçando o caminho para a condenação eterna. O Padre Zezinho tem uma música que ele diz assim: obras de misericórdia que brota do coração, no entardecer da vida elas nos julgarão. Em João 10:10 diz, Jesus nos diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Jesus não quer que a gente tenha uma vida medíocre. Jesus quer que nós creiamos na misericórdia de Deus, no amor de Deus, que Deus nos cuida, que Deus não nos desampara. Jesus quer nos dar vida e vida em abundância aqui e depois na eternidade. Imagina céu, felicidade completa, só festa, só felicidade. Como nos diz São Paulo na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 2:9,
Coisas que os olhos, o céu é coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e a nossa mente é incapaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que viverem segundo a vontade de Deus, né? Deus tem preparado um céu maravilhoso para todos nós, mas Ele nos deu liberdade, a escolha é nossa. Qual é o maior sentido da nossa vida? O maior sentido da nossa vida é escolhermos aonde nós queremos passar a eternidade. Na nossa vida, nós podemos nos santificar, ganhar méritos para a eternidade no céu, tendo obras de misericórdia, fazendo boas coisas. Tudo que nós fazemos aqui de bom ganha méritos para a eternidade. Ou nós podemos passar a nossa vida prejudicando as pessoas, fazendo o mal, e aí nós vamos traçar o caminho para a condenação eterna, o inferno. Nós somos livres, a escolha é nossa. Quem mais aproveita a vida? Se nós analisarmos quem mais aproveita a vida, são as pessoas que mais fazem obras de misericórdia. Essas são as que mais aproveitam a vida. E nós temos exemplo. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, São Vicente Pallotti, São Camilo de Leles. Tantos exemplos nós temos de pessoas que realizaram muitas obras na sua vida. E isso é tão verdade que os santos recebem a coroa da glória. Após a sua morte, eles já recebem a coroa da glória. Jesus ganhou para nós a salvação, derramando todo o seu sangue, com muito sofrimento. Basta a gente contemplar a paixão de Jesus. Mas nós precisamos buscar com todas as nossas forças a salvação que Jesus ganhou por nós. Precisamos viver os mandamentos de Deus. Deus deixou os 10 mandamentos e Jesus ainda diminuiu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Crer no amor misericordioso de Deus, que Deus nunca nos desampara. Crer e converter-se, é isso que que nós precisamos. Viver as virtudes, os bons costumes, como nos ensina a palavra de Deus. Não brinquemos com uma coisa tão séria como é a nossa salvação. A escolha é nossa. Nós precisamos escolher viver bem, traçar o caminho que nos leva ao céu. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. E eu quero e eu desejo a você também que sigamos esse caminho, traçando esse caminho que nos leva ao céu. Que Deus abençoe todos nós, as nossas famílias. Fiquem com Deus. Amém.